em deferimento do requerimento de número 3/2017, convido a senhora Sirlene dos Santos Pereira para fazer uso da tribuna livre pelo tempo regimental de 15 minutos. Uma boa noite a todos, senhores vereadores, aos ouvintes da Rádio Difusora, Inconfidentes FM, aos internautas, aos pais e a todo o pessoal, familiares, amigos que abraçaram essa causa conosco. Eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Sirlene, eu sou a mãe do Enzo, que tem autismo, e quando eu descobri, ele tinha 2 anos e 9 meses. Ele tem um autismo clássico. O que é esse autismo clássico? Como nós temos mais 2 casos aqui. Vamos se dizer em pequeno, médio, grande, o deles é um pouco mais comprometido. Eu vou citar o nome das outras crianças porque os pais me permitiram, que é o André e o Wesley Miguel, que a mãe não pôde estar aqui, mas que a tia está e que pediu também que citasse. Eu, diante de tantas autoridades, quem sou eu? Eu sou somente uma dona de casa, mãe de família, que cuido dos meus filhos e que luto por essa causa. Como a maioria dessas mães que estão aqui, que quando descobre que tem um filho especial, deixa a sua vida de lado, a sua profissão, seus sonhos, para se dedicar a essa criança. É ou não é, mães? Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta direta e clara para vocês, pais e mães que estão aqui. Sejam bem sinceros e depois eu quero fazer a mesma pergunta aos senhores. Você gostaria de ter, você pensou, escolheu ter um filho especial? Sim ou não? Não tenha vergonha de falar. Não. Eu pergunto aos senhores, vocês gostariam de estar no nosso lugar e ter um filho especial? Pode ser sincero. Obrigada. Então, ninguém desejou, ninguém escolheu, foi nos dado por Deus. Se Ele nos confiou essas crianças, é porque Ele sabia que a gente ia ter força, garra para lutar por eles. E é por isso que eu venho pedir aos senhores que tenham esse olhar, se coloquem no nosso lugar. Às vezes alguém questiona aqui que está sendo muito emotivo. Não tem como separar a emoção de uma situação dessa, porque é a nossa vida. Então, que vocês possam olhar por essa causa, e também falo ao senhor prefeito, dessa maneira, porque ele também tem um filho assim. E eu falo que o Enzo, para mim, na minha vida, e eu tenho certeza que outras mães pudessem estar aqui, ia falar a mesma coisa, foi o melhor presente que eu recebi de Deus. Melhor. Um dos melhores. Porque eu tenho mais 3 filhos em casa. Então, quando a gente fala para olhar para esses filhos especiais, nós não estamos querendo dizer que eles são melhores que os outros, não, porque nós também aqui temos outros filhos, vamos se dizer, sem necessidades. Então, nós não estamos querendo prejudicar as outras crianças também, não. Porque nós temos outros filhos também que estão na escola também. Por que nós estamos aqui hoje? Por que se chegou até aqui? Senhor, me desculpe, senhor secretário, mas nós procuramos esse diálogo, sim, senhor. Tudo o que acontece no departamento público é de conhecimento e todos nós temos o direito de conhecer, sim ou não. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, pode falar, não, você está equivocado. Então, sabendo que haveria algumas mudanças, sejam elas vazadas ou não, mas se diz do nosso interesse, nós temos o desejo, sim, de saber. Nós queremos participar. Nós queremos, sim, discutir. Então, nós fomos procurar, sabendo dessas mudanças, né, que haveriam essas mudanças na professora de apoio, que agora se dá prioridade às efetivas, né, que hoje se dá a elas o direito de escolher. Aquelas que querem pegar apoio ou não. Aí os demais vai para contrato. Assim está sendo. Então, sabendo disso,
né, nós ficamos aflitos, é claro. Nós fomos procurar o senhor secretário, que nos colocou que não existia, como ele já colocou aqui, eu não vou repetir, que não existia o termo professor de apoio, que por questões financeiras não teria como manter essas mesmas, lembrando que não são todas, é algumas efetivas que pegam apoio. E entre outros questionamentos que eu não vou colocar porque foi muito extenso, quase 2 horas de reunião e discussão, né, assim com ele, depois a gente vai conversando e se entende, coloca a posição dele, colocamos a nossa também, e ele colocou o que estava sendo proposto, que ele já colocou aqui para vocês, não vou repetir, mas que não estava nada resolvido. Agora, só abrindo uma brecha aí, nós somos orientadas a tudo que for fazer com uma criança especial, tem que se avisar antes. Como que nós vamos receber uma coisa de imprevista? A gente precisa saber. A gente precisa estar antecipado para quê? Para preparar primeiro o nosso psicológico para passar para eles. É ou não é, mães? Então, nós fomos procurar ele primeiro em julho, que estava em férias ainda, não foi isso, Cristiano? Rosiane, quem estava nessa reunião. E ele não nos deu resposta, não tinha um parecer o que seria, mas que não seria mais as professoras efetivas que pegariam o apoio. Isso ele deixou claro. Isso ele deixou claro para nós, e não sou eu só que estou falando, não, que as mães estão aqui de testemunho. Então, nós o procuramos de novo, aí no momento, só eu com a Cristiane, já em outubro. Fomos só nós duas, procuramos ele e perguntamos, e aí, você tem alguma notícia, alguma decisão? Não, quando eu tiver eu vos procuro. Estava chegando no finalzinho de outubro, por isso que nós, depois daquela palestra, no dia 28 de outubro, que os senhores foram convidados, só não compareceu o Alcides e o Francisco, porque tinha compromisso, e também o senhor prefeito, que já tinha compromisso, mas estava presente o vice-prefeito, eu coloquei em nome das mães as nossas preocupações. E aí depois chegou na reunião passada que vocês questionaram, porque também não tivemos resposta. E falta o quê? Um mês, quase um pouco a mais de um mês para se acabar o ano, e o ano letivo praticamente um mês, ou menos. Então, na sexta-feira ele nos chamou lá para colocar a sua posição, e nós fomos, ouvimos aquilo que ele colocou, e infelizmente algumas coisas que ele coloca a gente não concorda, então a gente tem o direito de ir atrás e buscar, ver quais são esses direitos, se ele tem realmente, né, como se dizer, se ele tem, né, agora me fugiu a palavra, se ele está com a razão naquilo que diz. Então, eu fui, né, nós fomos estudar, fomos atrás. Então, por que nós fizemos isso? Né, qual que é essa nossa preocupação? Porque, só voltando um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo, para alguns aqui que não sabem, já colocaram algumas coisas, mas não vou repetir, somente o necessário. A inclusão aqui foi modelo, foi de excelência, porque e ainda foi modelo para outras escolas de cidades vizinhas, de tão bom que foi essa inclusão das nossas crianças aqui nesses 4 anos. Então, agora fala para mim, nós temos razão de nos preocupar ou não? De ameaçar, de ter uma mudança que, não vamos assim dizer prejudicar, mas que afetaria de algum modo as nossas crianças? Então, nós fomos atrás, e por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos que continue desse jeito. Porque é notável. Nós insistimos nisso, né, das professoras efetivas, insistimos nisso, já foi colocado, por quê? Porque não se corre o risco dessa troca, porque elas já estão ali. Ao contrário da contratada, como vocês já colocaram, que haveria mudanças. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós tivemos esse ano, com essas trocas, não estou aqui, que não me entendam mal, porque na última reunião, naquela reunião que nós tivemos, às vezes nós fomos um pouquinho mal interpretados. Não foi por causa das professoras que pegaram essas crianças, mas as trocas que houveram.
E aqui eu cito o caso porque a mãe permitiu. Do Murilo, que passaram 7 monitores contratados com ele. 7. Imagina para uma criança que tem autismo. A gente tem que se programar, ter a nossa agenda, para não ter imprevistos, e quando dá a gente já não fica meio desconfortável. Imagina para essas crianças. O caso do Wesley Miguel e do André. Eu vou citar aqui o caso da André, porque a Luzia me permitiu falar, conversando bastante, que até ele se adaptar, e ele já está lá em cima, no 4º ano. Até ele se adaptar com a nova professora, se passaram 2 com ele. E o André, lembrando, o André, o Enzo e o Wesley são os casos mais graves, que tem essa dificuldade de adaptação com a pessoa. Os outros casos são mais leves. Se for avisado antes, for feito trabalho, não estranha tanto. E o que aconteceu? Até a professora que está com o André está aqui, eu queria dar os parabéns a ela, porque não desistiu dele, mesmo vendo que era difícil o trabalho, mas com amor à sua profissão, tenho certeza disso, permaneceu com ele, mas até isso se passaram 6 meses. Agora, fala que um menino desse regrediu ou não? Perder metade do ano, você acha que ela conseguiu trabalhar com ele esses anos e atingir a meta para um 4º ano? Tudo que as crianças aprenderam, ele até se adaptar, até se sentir confortável para o professor conseguir ensinar. A mãe até pensou em tirar da escola se ela não parasse com ele. Estou mentindo, Luzia? É o desespero da mãe. Pensou até e falou, não vou levar meu filho, mas não aguento mais. Agora coloca o psicológico de uma mãe. A gente não tem só um filho, ela não tem só um filho, eu também não tenho só o Enzo. Imagina o psicológico de uma mãe que nós temos outros problemas da família, com saúde e de outras coisas. Como que fica? Então, por isso que nós queremos que continue e dê preferência a essas professoras. Claro que haverá contrato, mas tem que ser um profissional habilitado, como colocou aqui, através do guia de orientação, da resolução 3.643 da Secretaria do Estado, onde coloca lá os critérios, os cursos que essa professora deve ter. E vemos aí que, se a gente for ver, e até onde eu sei, eu sou leiga, não tenho muito estudo, mas até onde eu sei, o Estado segue a lei federal. E o município segue o estadual. Até onde eu sei é isso. Então, tem como base ali, procura seguir. E por isso que deu certo isso até agora. Por isso se deu certo, porque está seguindo aquilo que o Estado determina. Do quê? De professor de apoio. Não desmerecendo ninguém, gente. Nenhum servidor no cargo de monitor, seja ele qual for. Porque cada um tem a sua dignidade. Mas esse profissional tem que ser especializado por quê? Porque não é fácil trabalhar com essa criança. Não é fácil. É muito difícil. Olhando de longe, pode até parecer, nossa, aquela professora está com um aluno só. É moleza para ela do que pegar uma sala com 15, 18. Olhando assim, não é? Mas vai lá, sentir na pele. É preciso muita dedicação, exige paciência. E, principalmente, tem que saber lidar, por isso que tem que ser especializado, tem que saber lidar com a deficiência da criança. Se ela der, como muitos dizem, deu um chilique lá, que não é isso, ele não consegue falar, expressar o que sente, então, às vezes, tem uns que ficam agressivos, tem uns que choram, tem uns que, como se diz, faz birra, mas é a maneira dele pôr para fora aquilo que ele está sentindo. Então, se esse profissional não sabe isso, como que ele vai lidar? Eu vou ligar para a mãe, vem buscar, que eu não aguento. É o que está acontecendo, infelizmente, uma tia contou para mim lá fora, que aconteceu com o Wesley Miguel lá no pré. Por que tem que ser, então, esse professor? Onde está escrito? Agora eu quero entrar na parte da lei que eu vi e fui procurar. Onde que está escrito isso? Que esse profissional, que a lei aqui.
12.764, fala assim. Acho que já leram aqui, mas eu vou só ressaltar para vocês entenderem. No parágrafo único. Em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluído nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá o direito a acompanhante especializado. Tá. E é importante ressaltar que nessa mesma lei, vamos seguir os passos, gente, vai acompanhando. Nessa mesma lei, no artigo 1º, inciso 2º, fala: a pessoa com transtorno do espectro autista é considerado uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Estão entendendo até aí? Dessa forma, enxerga-se que o autista possui todos os direitos específicos às pessoas com deficiência. Com relação ao professor de apoio, a lei número 9.394, que já foi citada aqui também, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, já havia previsto a figura dos profissionais especializados nos seguintes termos, no artigo 59, no parágrafo 3º. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses alunos nas classes comuns. Agora eu cito outro. No decreto número 6.949, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o autista, para todos os efeitos legais, é considerado uma pessoa com deficiência. Fala também sobre isso. Quem quiser entrar é só procurar estudar. Não vou citar porque senão alonga demais. E para dar mais embasamento jurídico, são direito ao professor de apoio, as pessoas com deficiência receberam, para dar mais embasamento ao direito do professor de apoio, as pessoas com deficiência recebeu a lei número 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Inclusão, no artigo 28, vem acompanhado de diversos incisos. Dentre eles, quero destacar o 11º, que fala formação e disponibilização de professores para o atendimento especializado. Aí continua, tradutores de Libras, intérpretes e profissionais de apoio. O Estatuto da Inclusão chama, presta bem atenção nisso, gente, o Estatuto da Inclusão chama o professor de apoio pelo termo de profissional de apoio escolar. Então, quando fala assim no termo, isso está no Estatuto da Inclusão, não é eu que estou falando, não. O profissional de apoio se refere ao professor. E essa lei veio confirmar o quanto é importante a presença dessa figura no sistema inclusivo de qualquer lugar. É necessário esse profissional em toda a sala de aula que tenha uma criança com deficiência. Nós vemos aqui que o legislador já estava convencido da importância de um professor de apoio há tempos, dada a necessidade de uma inclusão de verdade. Presta bem atenção nisso, gente. Grande parte dessas crianças não conseguem aprender sem alguém ao seu lado, esclarecendo o mínimo possível, da maneira que ele vai entender o que o professor regente está explicando lá na frente, de forma difícil entendimento para o aluno com algum tipo de transtorno ou deficiência. Essa necessidade da criança não quer dizer que eles não possam aprender. Agora eu pergunto a vocês, o senhor secretário falou que não é função do apoio ensinar a criança. Como que eu, que não sou professora, vou conseguir explicar para um aluno o que a professora regente está lá, se eu não sou formada para aquilo, como que ela vai aprender? Me responda. Vai aprender? Eu não preciso falar mais nada. Mas como saber se ela precisa ou não de um professor de apoio? Ou de outro profissional que atenda? Ou outro profissional como atendente pessoal? Que aqui
se coloca o que a gente pode citar, o termo que a gente mais conhece, de monitor. Então, aqui o Estatuto da Criança chama o monitor de atendente pessoal e o professor de profissional de apoio. Quem? Isso foi um dos esclarecimentos que o senhor secretário colocou para nós quando tivemos com ele. Quem? Aqui, né, na Lei 12.764, fala-se de comprovar a necessidade. Tem que se comprovar a necessidade que precisa desse acompanhamento especializado. Se vai ser professor ou se vai ser esse atendente, igual ele falou, de levar no banheiro, de ensinar a escovar o dente, de ensinar a se vestir. Como que eu comprovo isso? Agora, não sou eu que vou falar. Eu vou usar, não sou eu, não é a Cris, não é a Rosiane, não é a Franci. Eu vou usar aqui uma palavra, não é minha, de uma mãe, sim, de uma criança autista, porém, ela também é advogada, membro da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB de Goiás, mestre e especialista em Direito e especializando em autismo. Isso que eu vou ler aqui, gente, senhores vereadores, quem está nos ouvindo, não sou eu que estou falando. O que é essa mãe advogada e especializada no direito dos autistas diz? Que possa ficar claro para nós. E foi bom chegar até aqui, porque aí a gente tem mães que não conhecem os seus direitos. Então, ela diz assim, essa comprovação é mais fácil de ser alcançada com um diagnóstico fechado. A família do autista, não é a Sirlene que está falando, não. É uma advogada. A família do autista deve ir ao neuropediatra e ao psicólogo ou psicopedagogo que atende o paciente e solicitar laudos, um de cada profissional, me empresta o seu que eu passei do Enzo, fazendo favor, atestando qual acompanhamento especializado aquela criança vai necessitar. Assim, estará claro que se ele vai precisar de um atendente pessoal ou um profissional de apoio escolar, que é o professor. Quem que vai dar esse laudo e quem que vai falar se precisa? Da onde? O psicopedagogo de quem? Que acompanha a criança. Foi o que eu fiz com o Enzo. E eu tenho 3 laudos dos 3 profissionais que atestam, não é só o meu, não. Eu estou ressaltando o meu porque eu estou aqui e eu posso me usar de exemplo. Mas o laudo desse ano, que o Dr. Walter, a fonoaudióloga e a psicopedagoga dele me passou, que para que o Enzo continue como está devido ao grau dele, é mais recomendável para que ele não tenha uma regressão, não seja de alguma forma afetado, que se mantenha a mesma professora atual. Eu estou errada? E aí, gente, vocês me desculpem a sinceridade, mas você tem que ouvir na tua cara que o médico não pode passar esse laudo? Eu não vou falar mais nada. Porque para mim ficou claro isso. Eu não fiz errado, eu não fui arbitrário. Eu fiz aquilo que eu sei que é direito. E não é qualquer um, por exemplo, que chega que vai avaliar meu filho. Não. Esses profissionais acompanham ele há 6 anos. Quem vai conhecer meu filho mais do que eles? Todos os casos, isso continua, essa advogada chama Tatiane, todos os casos são únicos e devem ser analisados sob a ótica da coerência e bom senso. O direito é para todos, mas eu tenho que ter esse olhar. Se esse é mais leve, se esse é coisa... Eles são joias preciosas. E tem que ser analisado, sim, cada um de uma maneira. O direito é para todos, sim. Até isso eu ouvi. O seu filho tem direito mais que os outros? Ele não tem. Mas ele tem que ser olhado e esse olhar foi o que os profissionais fez nele. Esse profissional que acompanhe, aí ela continua assim, sem esse profissional, falando do professor, que acompanhe, auxiliando o aluno que precisa dessa explicação especial, a inclusão é uma mentira.
Sem esse profissional, a criança vai estar na escola por estar. Ela não vai aprender. A escola diz que inclui, mas a criança não aprende, só fica naquele ambiente que não o beneficia. Isso não é inclusão. A inclusão é ela estar lá e aprender. Isso é inclusão. E eu só queria colocar aqui, finalizando já. Não vou me estender mais, não. Posso concluir? Já faz 20 minutos, né? Não, só concluir rapidinho. Que foi aquilo, um exemplo que veio no meu coração para a gente entender toda essa história. E eu quero contar para vocês, porque eu quero ver se vocês aprovam ou não essa minha atitude. O meu filho mais novo, ele tem, como vamos dizer, né, uma rinite, como uma doença alérgica, vamos colocar assim. Então, constantemente, seja um vento, seja uma coisa gelada que toma, ataca a rinite. E eu sei que, como mãe, os remédios são caros. Só o sprayzinho, é antibiótico. Então, tem vez que mês a mês ele vai ao médico. E eu tenho, né, muitas vezes eu não encontro esse medicamento na farmácia. Não estou aqui falando mal também da farmácia, não me entendo errado, não, por favor. Mas esses sprays, por ser caros, você não acha. Aí eu posso chegar para o meu filho, senhores vereadores, eu posso chegar para o meu filho e falar assim, a partir de agora, você não vai ficar mais doente, que eu não tenho dinheiro para comprar o remédio para você. Chega. Todo mês eu gasto com você. É 200, 300 reais. No outro mês ele está de novo. Eu posso fazer isso? Vocês aprovariam essa minha atitude? Claro que não. Agora eu pergunto para vocês, que culpa, né? Vocês podem falar. Imagina que culpa ele tem de ficar doente? E você, a mãe, você é responsável para prover a necessidade dele. Então, que culpa tem as nossas crianças de ter nascido assim? Não tem. E essa mãe, esse pai, é o município. É vocês que estão no cargo agora, o senhor prefeito, que tem essa responsabilidade, como nós de pai, que nós aqui somos seus filhos, que o município tem que prover a necessidade do povo, não só nessa questão, mas as outras. Então, é só um exemplo para entender. Eles não têm culpa, nós não temos culpa. Tem que buscar meios, assim como eu sempre fiz. Eu não tenho dinheiro, eu vou ter que emprestar, ou eu vou ter que fazer isso para comprar esse remédio para o meu filho. Então, o município tem que buscar meios, tem que sentar, tem que ver para prover essa necessidade para que não caia nas nossas crianças. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Senhor presidente, como assessora jurídica desta casa, eu gostaria que constasse em ata que os nomes dos menores incapazes citados aqui, bem como os laudos particulares que foram lidos, foram feitos sem o conhecimento de qualquer vereador e sem qualquer comprometimento dessa Casa Legislativa, evitando assim futuras ações em face do Ministério Público. Muito obrigada. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, ouvintes da Rádio Difusora e da Inconfidentes FM. Como estamos terminando, já se estendeu bastante a reunião, o assunto teve o comprometimento do assunto. Vou ser breve e dizer o assunto que nós já tínhamos conversado, estender a todos os vereadores que apresentem no prazo de amanhã o nome da cidadania honorária, porque o prazo nosso já se esgota na data de hoje. Então, por uma questão de bom senso do senhor presidente e da mesa diretora, ele está encerrando o prazo amanhã às 18 horas. Então, aos edis aos que já apresentaram, desconsiderem. Aqueles que não apresentaram, trazer para mim amanhã até às 18 horas. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Senhor presidente, só tenho agradecer o professor Everaldo Ferreira aí, que está aqui na tribuna, que é coordenador do NAPDE, Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais do IFSU. Só essa. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, eu concederei a palavra aos colegas vereadores, que quiser fazer uso para as suas explicações pessoais, mas eu vou dar uns 2 minutos que está esgotando o tempo. Vocês já falaram... Bom, presidente, o mais breve possível, pode seguir, dá tempo dos 9 falar, mas brevemente. Porque está esgotando o tempo. Senhor presidente, tem 2 horas ainda.
Pode prosseguir. É Já isso aí. reiniciei aqui, pode prosseguir, tem 2 horas ainda. Prazo regimental prevê, né? Senhor presidente, retifique o que o responsável pela rádio disse então, né? Porque até então todos aqui os presentes entenderam-se que o prazo estava se esgotando. Então, por uma questão de ordem regimental, o senhor se posicionou. Então, prossiga-se, por favor, conforme o deferimento diz ao senhor. Então, vou dar a palavra aqui por tempo de 10 minutos. André de Godoy. Bom, boa noite a todos. Eu acho que... Acho não, tenho certeza que a reunião foi muito produtiva. A gente conseguiu estabelecer um critério de construção de pensamento. Eu acho que isso é importante, porque é assim que faz política, né? É política voltada para todos. E é isso que é importante. Eu gostaria de ver sempre essa casa muito mais cheia para debater assuntos de diversas situações que são necessários do Poder Legislativo. Retomando aquilo que eu estava... Vamos ficar mais umas 3 horas aqui, viu? Brincadeira. Retomando aquilo que eu estava falando, então, sobre a passagem de pedestre, tenho aqui o documento falando ainda em Belo Horizonte, né, com o protocolo dia 17 do 10 de 2017, ao senhor Davidson Canesso de Oliveira, diretor-geral do Departamento de Edificações. Mas não é importante quem foi, quem fez e quem deixou de fazer. O importante é que está lá, né? O importante é que isso vai servir para a população. Nós também temos uma construção realmente de trazer benefícios para o município, independente de qualquer coisa, é trazer os benefícios necessários que a população deseja. Então, a gente está de porta aberta. Quero relatar sobre um adendo, quero pedir uma revisão aí para o Executivo sobre o pagamento de insalubridade, né, visto que tenha pessoas já recebendo insalubridade. Vou entregar na mão do Executivo o que eu retirei do site da Prefeitura, tá? Por que eu estou falando isso? Porque os agentes comunitários estão numa luta desde o começo do ano para o recebimento dessa insalubridade. Tá certo? Então, assim, retirei esses dados do site da Prefeitura e vou entregar na mão do Executivo para que ele, o mais rápido possível, possa se adequar também. Se uns recebem, todos têm que receber. Né? Eu acho que esse equilíbrio deve ser. Não pode ser um mais que o outro, tá certo? Falando da ponte do Cambuí, muitas pessoas falam, poxa, só critica. Só critica não. A primeira ponte que nós visitamos, o pessoal do bairro vai dar o madeiramento. Não é isso mesmo? Não é? Aquela primeira ponte que nós visitamos, na chegada ali ao bairro, aquela estrada, vai dar o madeiramento, tá certo? A palavra é o seguinte, o proprietário lá do sítio, que faz acesso da ponte, ele disponibiliza todo o material para a ponte. Ele só necessita dos maquinários. Então, o madeiramento, né, uma conquista aí que o pessoal do bairro está dando aí para já auxiliar o Poder Executivo, aí, o setor de obras, na melhoria daquela ponte. Então, nós também estamos aí no contraponto também, dando soluções aí, trabalhando soluções para o município. Tá? Então, desde já, agradeço e uma boa noite a todos e muito obrigado. E meu parabéns, viu, presidente, por você ter concedido a palavra aí e deixado a Sirlene. Certo? Com a palavra, o vereador José Acácio Bueno da Silva. Vou fazer uso da palavra, senhor presidente, mas antes de fazer o uso da palavra, só para constar aqui, no capítulo 2 do nosso regimento interno, fala da duração das reuniões. As reuniões da Câmara terão duração máxima de 4 horas, com interrupção de 15 minutos entre o final do expediente e o início da ordem do dia, podendo ser prorrogadas por decisão do presidente da Câmara ou pedido verbal de qualquer vereador, desde que seja aprovado pelo plenário. Então, só para registrar que 2 horas não termina a reunião da Câmara. A reunião se estende, a duração até 4 horas.
Bem, vamos lá, vamos voltar de novo no assunto. Para concluir a reunião envolvendo aí o secretário de Educação, as mães, foi colocado a posição do secretário e agora colocado o pedido das mães. Como mesmo falei no primeiro uso da palavra. Tomara que seja feito um consenso entre o secretário e as mães, para que seja realizado para todos sair felizes nessa história. Porque, de um lado, as mães veem a necessidade de manter os professores efetivos regentes como professores de apoio. Então, a gente espera aí uma acolhida favorável do Departamento de Educação, do prefeito municipal, de todos que compõem aí a área da educação. E as mães, desejam a vocês uma boa sorte, que Deus abençoe a coragem de vocês por estar enfrentando essa situação e, ao mesmo tempo, se expondo. Parabéns para vocês. Quero... Não, só para concluir, senhor presidente. Que bom, mudando um pouco de assunto, que bom que a gente está fazendo esse trabalho unidos, né? Os vereadores, André, Toninho, Vanderlei, atendemos aí o pedido de alguns moradores do bairro do Cambuí, fomos lá, registramos, conversamos com os moradores, fizemos aí o vídeo, postamos em redes sociais e está surtindo efeito, André. Que bom que está surtindo efeito, já foram lá ver a ponte, a rua Afonso Troiz, lá da proximidade da casa do Paulo Henrique. A gente foi lá conversar com ele também, nós 4 vereadores, procuramos o departamento de obra, foi realizada a manutenção na rua dele, também fazia tempos que estava lá aquele buraco e a água escoando, esbarrancando em cima da casa dele. Então foi feito o pedido de providência e foi realizado. Então a gente tem que agradecer também aí o setor de obras por ter concluído, André, esse pedido de providência lá na rua Afonso Troiz. Eu aproveito também e peço que tem algumas ruas da cidade que estão sem placas de identificação. A rua Domingos de Abreu Vieira está sendo questionada há tempos, que está faltando a placa lá. O seu João da ICA já procurou, falou assim, está faltando o nome da rua aqui em casa. Inclusive, ele mesmo mandou fazer uma placa lá e colocou provisoriamente para a questão dos carteiros, fazer entrega, porque realmente não tinha. A questão da rua Tomás Antônio Gonzaga, da proximidade da Biblioteca Municipal, da Biblioteca do Instituto Federal, até na caixa d'água, precisa de manutenção urgente. A rua está toda buracada, os broquetes estão soltos, pode aí acontecer acidente, sem contar que virou um mato a rua. Na vazão dos broquetes nasceu mato e está realmente aí dificultando aí o trânsito nesse pedaço da rua Tomás Antônio Gonzaga. A gente pede pedido de providência para o Departamento de Obras. Não chovendo molhado, André, a questão da salubridade dos agentes comunitários de saúde, eu já estou sabendo que os agentes de endemia estão recebendo. O laudo já foi feito. O que está acontecendo? Vamos pagar a salubridade para os agentes comunitários de saúde? É o direito deles. Os 2 agentes de endemia já estão recebendo. Então, pedir que o departamento pessoal possa averiguar, porque já foi feito o laudo do engenheiro do trabalho e eles precisam sim receber a salubridade deles. No demais, agradeço a presença de todos. Meu boa noite. Com a palavra o vereador Antônio Aparecido de Freitas Bueno. Novamente, boa noite, dando continuidade aí ao que estava falando aquela hora, até a hora não era uma hora oportuna, a qual no momento era mais especificativo às mães. Então, vamos dar continuidade aí, o que as mães estiverem precisando da gente, como a gente esteve presente nas reuniões que elas nos convocaram, e o que elas precisarem, a gente está de portas abertas para atender. E se o que a gente conseguir,
a gente está entrando em contato com as mães. E dando continuidade aí nas demandas do município, quero pedir aí para o setor de obras que dê uma vistoria, dê uma correção aí na estrada que dá acesso do bairro do Monjolinho ao bairro do Porantava, no Cavaco. O início aí é no trajeto do sítio do Marcelo Nicolau até na proximidade do Dr. Chico Maciel. São 3 quilômetros de estrada, o qual está em péssimo estado. Teve manutenção, mas infelizmente a estrada está horrível. Também, dos pedidos que eu fiz na reunião anterior, em questão aí do bairro do Monjolinho, como bastante gente, como se diz, tem uma pequena propriedade aí no bairro e bastante gente que eu estou indo aí está ressaltando. O bairro está totalmente esquecido. Vários pedidos feitos, as ruas, os matos estão tomando conta, está tudo praticamente abandonado. Ali na rua, até o morador chegou até a postar no Facebook, aí em questão da rua da casa dele, ele que paga o documento de 10 veículos, tira nota aí aproximadamente por mês de R$10.000 devido aos seus produtos, e até então, até no momento, nada foi feito. Então eu quero estar pedindo aí, ressaltando o setor de obras, que não faz vista grossa não, faz aí, atenda a demanda do município aí, são coisas simples, mas de grande valor, de grande importância. Pedindo lá em questão ressaltando aí dos novos colegas vereadores, as pontes, vamos estar fazendo a fiscalização correta, vamos estar aí fazendo a manutenção, tudo bem, a chuva está chegando, graças a Deus, né? Mas é isso aí, vamos correr, vamos fazer a demanda, vamos fazer as melhorias para os nossos municípios. A nossa saúde está boa, tem algumas coisas aí que pode ser melhor ainda, a gente está fechando o ano, graças a Deus. Foi um ano aí de, vamos dizer assim, um ano de bastante coisas, assim, de pedidos, coisas que a gente conseguimos. E é isso aí, vamos fazer um ano de 2018 diferente, vamos acabar com esse vínculo político entre vingança, vamos trazer recursos para a Inconfidência, vamos fazer a diferença na nossa cidade. Vocês veem aí, às vezes fala assim, a gestão anterior, mas não é não. O prefeito da cidade vizinha, Bueno Brandão, para quem sabe o que eu estou falando, vocês veem o tanto de coisa que esse prefeito está fazendo na cidade de Bueno Brandão. Ele não tem vínculo nenhum. Ele não era nem um prefeito. E por que aqui em Confidência é diferente? Então vamos fazer a diferença dentro do nosso município. No mais, eu agradeço a todos. Boa noite. Com a palavra, o vereador Wilson José de Andrade. Agradecer aí as palavras da Sirlene, né, de todas as mães aí que participou aqui com a gente. Se depender da gente, pode contar com a gente, pode estar procurando, que a gente vai também estar cobrando lá do secretário da Educação, do prefeito, e cada um de nós tem uma nossa responsabilidade, né? Aí, meu muito obrigado a vocês. Como a gente tinha convidado o pessoal, né, queria estar agradecendo aí o Charles, né, e todos que foram envolvidos aí pelos meus jogos escolares de Inconfidência. Eu estive participando lá quase no fim, fui lá ver, achei bastante legal a movimentação. Então, na pessoa do Charles, queria cumprimentar todas aquelas pessoas que participaram, voluntários, que se a gente for falar o nome aqui, a gente pode estar esquecendo de alguém e ficaria ruim, né? Também queria agradecer aqui, né? A gente tinha pedido um recurso lá que foi para a escola estadual, no valor de R$15.000, e muito logo esse dinheiro vai estar chegando aqui, que foi o ofício aqui do Liz que mandou para mim, que chegou aqui. Foi pedido lá pela diretora,
para estar aquisição de novas louças, lá está bastante danificado. Então está aqui. Eu acho que cada um de nós aqui está trabalhando do seu modo, como diz a história. Ninguém está aqui de braços cruzados, não. No mais, boa noite para vocês. Com a palavra, o vereador Vanderlei Tavares de Bira. Boa noite, eu queria agradecer a Sirlene pela explicação, explanação aqui. Eu acho que foi muito bem colocado e eu acho que, pelo que eu entendi, não vai mudar nada. O número de professores vai ser o mesmo, era 9, 10, vai continuar. Então eu não vejo razão o porquê ser cortado esses professores dessas mães. Então, eu queria só relatar que quando eu falei aqui que tá gastando mais, eu não falei na educação, eu falei em geral. Vocês podem pegar a folha de pagamento da gestão anterior e de agora, vocês vão ver a diferença. Porque se tivesse dinheiro sobrando na prefeitura, era fácil resolver. Faz um suprimento, uma emenda aí, passa aqui para os vereadores e garanto que a maioria aqui vai ser a favorável dessas mães. Então, quando eu falo que o dinheiro está sendo mal gasto, não é na educação, é em geral. Entendeu? Porque você vê hoje em lugar que tem 4, 5 pessoas, vocês podem ir lá ver que eu não estou falando mentira. E para dar uma pincelada desse ano, que é o primeiro ano meu de mandato, eu quando entrei na política, eu quero fazer uma política diferente. Voltada para o povo, sem lado, sem raça, sem dependente de qualquer coisa, fazer para a população. Esse foi meu intuito quando eu entrei de candidato a vereadores. Quando eu entrei, no primeiro mês meu, fui um dos primeiros a trazer um recurso de 150 mil para a saúde, para comprar equipamento. Uma emenda do deputado Geraldo Tadeu. Fomos em BH, juntamente eu e mais meus 3 companheiros, para buscar o caminhão-pipa para Inconfidentes. Infelizmente não veio. Também não vou ficar aqui toda a reunião falando por que não veio. Eles sabem por que não veio. A nossa parte foi bem feita. A nossa parte eu acho que está sendo bem concluída. Como ontem nós estivemos no bairro Cambuizinho, vendo a população lá pedindo a ponte. Essa ponte que praticamente caiu lá, no Embarba, há 2 semanas o proprietário veio aqui e falou para o chefe de obras, vai lá, arruma que vai dar zebra. Resumindo, serviço que era de meio-dia de serviço, resumindo, agora vai gastar 1 semana para fazer. Então, eu só acho que está fazendo um uso do dinheiro público mal feito. Porque se fosse lá, teria feito com meio-dia. E agora vai gastar praticamente 1 semana, que vai ter que tirar aquelas manias. O meu amigo, meu colega Zé França, sabe que é complicado, né, Zé? Que vai ter que fazer retirada, vai ter que refazer a ponte lá no Bueiro. Tem que refazer. Essa ponte, na verdade, ela rodou no sábado para domingo, naquela chuva muito pesada, todo mundo viu aí. O secretário de obra esteve lá hoje de manhã já viu, 8 horas da manhã já estava lá. E já tinham ligado para ele também. Mas, com certeza que essa semana será feita. Não, é isso a nossa interação, é isso que nós queremos para o município, sabe? Melhorias. É isso que eu sempre venho buscando aqui. Eu, independente de qualquer coisa, eu e os meus nobres colegas estão lutando pelo município. Quando eu venho aqui e falo que está faltando as coisas e que está errado, porque eu sou um fiscalizador do município. Eu tenho que estar olhando, eu tenho que estar cobrando. Eu fui eleito pela população para isso, para ver o que está errado. O que está certo eu não preciso falar. O que está certo, está certo. Então, eu só queria dizer da população que pode esperar um trabalho de nós 4 vereadores, que nós estamos muito unidos para fazer um trabalho diferenciado. Eu não quero saber se a minha capacidade de vir aqui e ver meu nome para a população, é para ajudar o povo, não é para atrapalhar. Eu quero deixar meu nome escrito em Confidentes, um vereador que teve aqui em Confidentes e lutou pelos anseios da população. Quando eu falo da atual administração, que deixa muitas coisas a desejar, é como estou falando. A Guarda Mirim é para ter repassado o dinheiro em fevereiro, não foi repassado. Infelizmente, se depende de quem pegar, pode vir a fechar a Guarda Mirim
eu acho que não poderia estar acontecendo isso. Como essas mães começaram essa conversa em junho e veio se estendendo em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e está aí a situação. E outra, não vai mudar nada. Se 3, 4 anos para trás, até agora, estava dando certo, o que mudou? Entendeu? Eu acho que se fazer um orçamento ou suplementação, manda aqui. Nós, vereadores, não vamos ser contra essa causa dessas mães, dessas crianças. E o que eu quero pedir para a administração, que olhe mais pela população, com mais atenção, com mais amor, porque eu estou aqui como vereador eu estou aqui como vereador e tenho meu salário para ajudar a população. Como essas pessoas, o secretário de saúde, de educação, de obras, ele não está fazendo favor para ninguém. Ele ganha o dinheiro para isso. Entendeu? Então, esse caso dessa ponte do Cambuí mesmo, especial, que eu venho pedindo, já vim pedindo, pode pegar as reuniões lá atrás, há 3, 4 reuniões atrás, eu venho batendo nessa tecla. Da Guarda Mirim, desde fevereiro, eu também estou batendo nessa tecla. E pelo andar da carruagem, eu estou vendo, vai chegar em janeiro, eu quero só ver o aumento dos funcionários públicos também. Vai ser mínimo, porque a folha está quase estourando. Então, por isso que vai ser pouco. Já estou avisando desde já. Aí os funcionários vão vir aqui também com certeza reclamar. Eu acho tudo que está acontecendo, eu acho que se devia lá atrás ter conversado com essas mães e já tido uma programação, não estaria acontecendo isso que está acontecendo hoje. Por essas mães estar brigando, por esse povo que vai ficar sem ponte, por essa Guarda Mirim que está aí nos casos aí pendengando. O Roberto conversei com o Roberto hoje, ele falou que não vai mais tomar conta. É uma pena. É um cara que ajudou muito a Guarda Mirim, ajudou a fundar. É um cara que trabalhou sem intenção de dinheiro, pôs o seu carro à disposição. Agora é uma pena. Eu acho que é uma perca muito grande que nós temos na nossa cidade. Essa perca desses professores, dessas mães, a perca da Guarda Mirim, a perca do caminhão-pipa. Então, é isso que eu faço. Eu estou aí e quero que vocês andem para a cidade para ver se eu estou falando verdade ou se eu estou aqui para fazer média. Eu estou aqui para falar o que está acontecendo em nosso município. Espero que no ano que vem o Executivo ouça mais nós e atenda os anseios da população. Eu, quando venho aqui e brigo, eu não estou brigando para mim, não. Eu estou brigando pela população. Tá certo? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador José Antônio Teodoro. Sim, senhor presidente. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, ouvinte da Rádio Difusora, Ouro Fino, Inconfidentes FM, internautas. Quero dar boa noite aqui, esse público presente maravilhoso que hoje está aqui nessa casa. Bastante cansativo, uma reunião bastante cansativa hoje, que a gente está percebendo. Peço aí desculpa, mas é o interesse de todos aí. Quero aqui dar aqui uma boa noite por esse internauta que ele pediu, que é o Valdir, lá do sítio Jaci, e esse pessoal da Fazenda Morro Alto que nos acompanha pela internet, que estão lá nos prestigiando. E esse sítio Jaci, que é lá do Oliveira, que fala muito de estrada aí, mas foi uma das pessoas aí que nos cedeu o cascalho, que nos ajuda aí nas estradas rural, que nos serviu bastante, que anos anteriores aí deixou nossas estradas aí vergonhosas, e ele nos ajudou sim. Parabéns aí esse rapaz aí, o Oliveira, lá de Campinas, que nos ajudou bastante. Quero começar aí a minha fala, senhor presidente, que foi citado aqui nessa casa aqui hoje, que tem vereador aí que está ficando calado. O vereador aqui não está ficando calado, não. Estou nessa casa aqui há mais de 20 anos, completando 20 anos aí de legislador. Temos aí lei orgânica, regimento interno e lei maior. Lei não se muda de uma hora para outra, não. Vereador não se cala, não. Fomos eleitos para representar o povo. Foi 2 vezes oposição, hora nenhuma me calei.
sempre elogiei do lado da prefeita, aprovei todos os projetos que foi bom para o município, na educação, saúde, prestigiei o trabalho dela, nunca fiz crítica destrutiva, fiz crítica construtiva. A MG 290, estive do lado do Celso Bonamich, pedindo para ajudar aquele povo do bairro Bom Jardim, Roma, Porantava, fazer o acostamento. O Celso Bonamich me ajudou, a prefeita Rosângela ajudou também. E hoje venho cobrando para a gente chegar até o bairro Bom Jardim, aquele acostamento, e vou lutar para aquilo. A prefeita Rosângela ajudou também. 2011, ela vetou o orçamento. O meu colega vereador José Aparecido era presidente, ela vetou o orçamento. Dia 31 de 2011, eu fui presidente, sacado 2012, entrei em janeiro, o orçamento foi vetado. 2012, não se comprava nada em 2012, porque o orçamento foi vetado. Eu promulguei, ou seja, sancionei o orçamento como presidente dessa casa. Como que eu permaneci calado? Eu ajudei a prefeita. Nesse mesmo 2012, final do ano, esse mesmo Zé Antônio aqui nessa casa, veio um precatório, R$ 110.513,91 centavos. Certo? Se esse presidente aqui não tivesse economizado dinheiro de vocês, que estão aqui nessa sala aqui, e esse povo de Inconfidente, vocês, funcionário público, não teriam recebido o salário de dezembro. Certo? Porque veio uma lei que já foi aplicada desde janeiro de 2012, que se não pagasse, o município teria bloqueado as contas do município. O meu colega vereador que exerceu a função de 2012 a 2016, que foi o seu Zé Ricardo, ele gastou a sola do sapato, então ele foi eleito em 2012, vai exercer em 2013. Vinha todo dia na minha sala, se eu ia mesmo pagar aquela conta, ele sabe muito bem disso. No dia 31, determinada hora, eu depositei o dinheiro, para que os funcionários da prefeitura recebessem o salário e que o município não fosse bloqueado as contas do município. Como que o vereador fica calado? Não fiquei calado, eu ajudei todos os momentos, e era oposição. Né? Então, momento algum, me curvei. Fui oposição. Que hora que eu fico calado? Hora nenhuma. Então, hoje, um prefeito do meu lado, eu vou me calar. Hoje a saúde está bem, as estradas a gente está trabalhando, estou ajudando e vou ajudar. Vou ajudar. Como o colega André falou, lutou, foi lá atrás da passarela elevada. E posso, com grande certeza, fico feliz quando vocês falam isso, porque através do nosso prefeito, vice-prefeito do Bernardo, eles estiveram também no começo do ano, buscando isso, a MG 295, para essa passarela elevada, foram buscar recursos. Fico contente. E a população e vocês, colegas vereadores, você sabia que a primeira lombada que nasceu na MG 295 foi lá no meado de 2005, 2006, quando aconteceu um acidente com vítima fatal, que morreu ali perto do Tião Moreira. Você sabia que aconteceu um abacinado? O Zé Roberto de Roma e a Lourdes saiu ali no bairro Santa Isabel, levaram para mim, Zé Antônio, lá no bairro do Roma, esse abacinado. Sabe quem foi feito a primeira lombada? Foi feito de terra, o Celso Bonamich. 2 lombadas, fiz o abacinado e trouxe até ali, ele fez. Sabe que ele foi parar no fórum? A DR puniu ele, mas aconteceu. Depois aconteceu várias outras, até ali, inclusive a Vila Nossa Senhora. E vocês sabiam que em 2013, 2014, onde existe o portal, através de um pedido do Zé Antônio, aconteceu, inclusive o colega vereador Zé Cássio estava nessa casa junto comigo, nessa época. O Zé Ricardo que estava junto. Aconteceu esse taxões a pedido meu, e quando aconteceu a morte da nossa colega Samanta, aconteceu esses taxões depois que morreu ela. E a pedido de algumas pessoas foi arrancado. E hoje acontece em alta velocidade, e hoje cresceu lojas ali em volta, artesanato Santa Terezinha, Colônia Tear, tudo, e vem acontecendo, e as pessoas em alta velocidade continuam ali correndo. Então,
os tachões foram colocados na onde é o portal e foi arrancado ao mesmo tempo, e as pessoas em alta velocidade. E tudo isso aconteceu. Então a gente vem lutando também, né? Há anos atrás. E hoje, feliz, graças ao trabalho de vocês, aconteceu a passarela elevada. Mas a gente vem lutando há anos também. E graças ao esforço de vocês, vem acontecendo melhorias em nosso município. Então isso é muito importante. E queria também, o meu colega vereador, graças à União das Mães, talvez que forma que você entendeu aquela hora que eu falei, que atrás dessa mesa, tem colegas que talvez não tenham filhos, mas não é o senhor neste momento, é que vai ter colegas e tem, né? Vereadores que talvez o lado sentimental, talvez não sei que forma que o senhor não foi dirigir o senhor. Eu digo que tem e vai ter vários jovens que vai estar sentando e talvez não tenha esse lado. Tá certo? Vereador, realmente, eu não sou pai, mas eu tenho sentimento. Certo, então não é o senhor no momento hoje que eu dirigi que vai vir para essa casa vários, né? Então isso que eu quero dizer para a nossa população de Inconfidentes, que a gente quer uma Câmara com essa forma de trabalhar. E muitas das vezes a população não entende que forma que a gente quer levar essa Inconfidência. E esse essa quebra de braço, muitas das vezes, as pessoas não percebem. Então hoje, não se faz uma política dessa forma, que falasse o vereador, sou acostumado a pegar cobra, tá? Então não é assim, falar assim, poxa, eu tenho um prefeito do meu lado, máquina, eu não preciso ficar em cima de máquina para falar que eu estou mostrando que eu tenho que fazer. Eu tenho um diálogo com o meu prefeito, né? O prefeito, tem que consertar aquela... Então vá lá, mas não é assim, já mostrei o serviço. O meu chefe, que é o secretário de obra, ele sabe o que tem que fazer. Tá? Então não é dessa forma que se trabalha. O problema existe. Claro, a ponte, mas tem ponte mais difícil de fazer. Por que já não fizeram? Né? Como o André fala, nós viemos aqui para solucionar o problema. Né? Então, claro, se você conseguiu, eu vou parabenizar. Né? Claro que nós quer solucionar o problema de todo mundo. E vamos solucionar. Se você apontar o problema, nós vamos correr atrás. Né? E assim que vamos resolver. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador José Aparecido Tavares da Silva. Quero só dar os parabéns para as mães aí e reforçar o nosso compromisso. Aqui, acho que todos os vereadores são companheiros de vocês. Pode ter certeza disso, que vocês têm 9 companheiros aqui. E sobre o que o Zé falou lá dos funcionários lá, que ele assinou para o pagamento lá para nós receber, porque eu sou funcionário e na época eu estava vereador também. Até já tinha saído fora. Eu assinei junto com ele porque eu era o secretário dele. Ele foi... Se ele não passa transfere esse dinheiro para a prefeitura, nós ficávamos sem um salário. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Alcides Constantino. Boa noite, Rádio Difusora. Boa noite, FM de Confidentes, internautas. Senhor presidente, eu vou ser breve de novo, porque hoje foi uma reunião assim, de muito debate aqui, e a gente... Quero parabenizar a mãe, quero parabenizar todos vocês que vieram aqui, pessoas de fora que a gente sabe que tem aqui, e dizer o seguinte, que eu acho que muito se falou, e isso é bom, o debate é bom. Mas qual a conclusão? A gente tem que ter uma conclusão. Eu já vou abrir minha proposta aqui de já, porque vai todo mundo dormir sem nada na mão. Então, acho que isso não cabe. Então, a gente acompanhou, como todo mundo sabe, eu chego do meu serviço e venho para a Câmara Municipal e vou procurar modos de trabalhar. A gente fez um levantamento, não sou expert em autismo, mas as pessoas que eu conversei, que me ajudaram, elaboraram um projeto de lei para as mães que dispõe sobre as normas gerais destinadas a instituir a política local
de proteção das pessoas com transtorno do espectro do autismo para o município de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais e das outras providências. Então, nós juntamos toda a jurisdição, colocamos nesse projeto, que, inclusive, hoje eu protocolei ele hoje, senhor presidente. Gostaria que o senhor incorporasse ele para ser votado na reunião, para criar essa lei para as mães que vêm aqui reivindicar alguma coisa. Pelo menos ele sai daqui com o primeiro passo dado. É essa a contribuição que eu dou para vocês. O projeto, né, já está protocolado aqui na Câmara Municipal. Espero que os vereadores sejam compreensentes, votem a favor do projeto. Vai ficar à disposição de vocês. E como tanto se falou de lei, como que funciona a lei municipal? À medida que o senhor presidente acatar, colocar em plenário, ela começa a transmitir na Câmara. Vocês têm total autonomia para vir, falar do projeto, falar sobre o projeto, e por isso que a gente catou o telefone de todo mundo aqui e discutir ele nas comissões competentes desta casa. Eu acho que é assim que nós vamos caminhar. Ficar aqui debatendo para conhecer o assunto foi importantíssimo. Eu creio que amanhã a radiodifusora, a internet vai bombar. Mas nós temos que apresentar uma solução. A minha proposta é um projeto de lei, né, a primeira criação aqui, que dispõe, vou repetir de novo, que dispõe sobre as normas gerais destinadas a instituir a política local de proteção das pessoas com transtorno do aspecto do autismo para o município de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais. É essa a contribuição que eu posso dar para vocês. O adentro dele, ele tem um artigo, 2 artigos, 3 artigos, 7 artigos ele tem. É Inconfidentes, dia 22 de novembro de 2017. Se vocês quiserem dar o primeiro passo, o meu mandato, o que eu posso fazer por vocês é isso. Está caminhando junto com vocês, pautado em lei. Por isso eu apresento o projeto de lei para vocês. Espero que essa casa, meus 8 companheiros, acate esse projeto, para a gente estar votando ele aqui, e a Câmara fica à disposição de vocês para vir estudar o projeto. É isso que eu tenho a dizer a vocês. Boa noite a todos e vamos à luta. E vamos, né, senhor presidente? Eu gostaria que esse projeto fosse colocado em pauta aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado. Bem, gente, antes de encerrar a sessão, eu também queria agradecer a todas as mães aqui presentes que têm esse problema aí com os seus filhos especiais. E eu acho que nós não devemos ficar de braços cruzados, não, viu, gente? Vocês podem ter certeza que nós vamos reunir com o prefeito, o secretário da Educação, e ver o que nós podemos fazer para agilizar quanto mais rápido esse problema. Eu queria agradecer aqui a Sirlene, que falou representando as mães, o secretário aí da Educação, o Richard, né, que ele explanou aí as dificuldades que está havendo aí. Mas eu acho que não é impossível para resolver esse problema, não. A respeito da Guarda Mirim, venceu, de cada 4 anos tem eleição para presidente, para diretoria. E agora está vencendo esse ano. Né? Estão falando aí do Roberto vai sair, o Roberto vai entregar, que não vai acabar a Guarda Mirim. Eu acho que não vai ter outro candidato, não. Vai ser o Roberto mesmo. Vai morrer de velho na Guarda Mirim. Vocês podem ter certeza que eu falo para vocês, gente. Ele fala, mas na hora ele vai ficar ele mesmo, viu? Eu conheço meu irmão já faz tempo, faz mais de 50 anos. Então ele chora com a barriga cheia. Tem hora que... eu gostaria, gente, de aproveitar aqui para convidar todos vocês e a toda a população de Inconfidentes para uma audiência pública que estará acontecendo na quarta-feira, dia 29, no Fórum Esportivo Jorginho de Paiva Neto, ao lado da Praça de Esporte do campo ali, de futebol. Então vai começar às 17 horas. Eu acho que a união faz a força. Eu acho que quanto mais gente nós chegar ali nessa audiência, vai ser melhor.
Eu acho que juntos nós somos mais. Eu acho que nós temos que... Quero convidar empresários, comerciantes e a toda a população de Confidente para que participe dessa audiência pública. Eu também queria aqui pedir para os nossos colegas vereadores aqui para trazer os nomes dos que eles vão indicar aí para receber o título de cidadão. Tem um decreto legislativo que vai ser votado agora na sexta-feira. É uma reunião extraordinária e ela iniciará às 19 horas. Então, eu gostaria que o vereador podia indicar um nome aí. Eu não sei se os vereadores já têm os nomes para essas pessoas. E tem também aí uma honra ao mérito aí, que é uma pessoa aí que a gente podia reunir a Câmara aqui para fazer uma homenagem aí a uma pessoa que prestou grande serviço na área do esporte, que é o Boi, né? Lázaro Galvão de Moura. Eu acho que nós podíamos envolver a legalidade que tem aí com a nossa assessora jurídica, para que nós possamos fazer isso aí. Eu acho que uma placa levando o nome dos vereadores lá na Praça do Esporte. Eu acho que seria muito importante e é uma pessoa merecedora. Essa pessoa, todo mundo conheceu como se, falou o apelido do Boi, era apaixonado pelo Flamenguinho, né? Então, eu acho que isso é uma coisa mínima que a gente tinha que fazer para ele. Mas é uma coisa que vai ficar marcada para o resto da vida lá. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, encerramos nosso trabalho. Boa noite.